Bom, vou começar. Trabalho com yoga desde os meus 18 anos. Pratico yoga desde os 14 anos, bem cedinho, lá no interior de São Paulo, na minha cidade, terra natal, no interior de São Paulo, Catanduva. Comecei a praticar yoga com uma senhora muito querida, Erci, que dava essas práticas de yoga no clube da cidade. Eu já fazia balé, jazz, sapateado desde os meus 3 anos, então já tinha essa conexão com o corpo muito intensa, assim. Quando conheci o yoga, bem novinha, para mim foi um relembrar mesmo. Acho que já tinha toda essa ativação, né, corporal, muito natural, porque o yoga a gente, principalmente aqui no Ocidente, a gente começa com os asanas, que yoga é um universo gigantesco, mas os asanas, as posturas fazem parte desse universo. Então, para mim, ele fez muito sentido já, muito nova. E desde então, desde os 14, eu nunca mais consegui parar de praticar yoga. E aí, aos 18 anos, entro na Universidade de Naturologia, em São Paulo, em Morumbi. Naturologia é um universo de ferramentas, tem yoga, tem meditação, né, todas as medicinas botânicas e todas as práticas corporais também, de autoconhecimento. E dali, só mais e mais cursos e formações e retiros, né? Nunca parei. O universo de autoconhecimento, ele é assim, quando a gente se entrega mesmo, a gente começa a fazer milhões de outras formações e cursos, porque é incrível se autoconhecer, é incrível se explorar, né? Cada vez a gente vai acessando uma ferramenta, uma prática que faz mais sentido, que naquele momento da nossa vida a gente está precisando mais. Então, fui fazendo diversas outras formações. Tantra, psicossomática, as últimas formações, biotensegridade do movimento, neurociência da yoga e por aí vai. E tem um aspecto que eu comecei a me aprofundar muito há muitos anos, há mais de 10 anos também, que é o universo da reprogramação quântica, né? Reprogramação mental. Que é essa fusão grandiosa que eu faço no meu trabalho, que são as práticas corporais, que a base é yoga, com reprogramação quântica. Porque o que eu entendi por experiência direta e depois eu já começava a atender os meus clientes individualmente com as técnicas quânticas. Para a reprogramação efetiva acontecer no nosso subconsciente, é necessário criar um estado físico, um estado psicofísico. Não adianta eu querer reprogramar meu subconsciente. Não adianta eu querer compreender, né, buscar compreender algo expandido, uma nova possibilidade de vida. Buscar compreender buscar compreender uma nova possibilidade de vida, um novo olhar para a vida, uma nova visão a partir de um mesmo estado de consciência, um estado ordinário de consciência. Né? É muito limitada, a nossa mente é limitada, ela é reativa, a nossa mente é resistente. Então, o grande diferencial do curso Quadroconsciente, o grande diferencial do meu trabalho como terapeuta que atende individual há muitos anos, e na minha formação também, o meu trabalho como um todo, um diferencial é esse. E que eu vejo que é o diferencial no Brasil, que o Brasil está caminhando em relação a isso ainda. A transformação mental, a transformação do meu olhar para a vida, a transformação do meu diálogo interno sobre quem eu penso que sou, a transformação da minha visão, da minha relação com o outro e com a vida, ela se transforma efetivamente, profundamente, a partir de um estado de consciência. Esse estado de consciência eu acesso voltando para o corpo. Não tem como eu acessar novas possibilidades e sustentar essas novas possibilidades mentais, né? Novas configurações mentais, se o meu corpo continua igual. Coração acelerado, sistema nervoso completamente desequilibrado, variabilidade cardíaca desequilibrada, né? Toda uma produção hormonal continua a ser produzida, continua sendo liberada
porque eu tô ali. Esse corpo, ele ainda está funcionando a partir de tudo que tem de arquivo, de registros, de informações no meu subconsciente. Tudo que eu vivi, de traumas, de eventos que me aconteceram. Quando eu falo trauma, né, e é importante isso a gente trazer cada vez mais, trauma não é algo que me aconteceu gigantesco e foi uma violência ou foi um acidente, né? A gente tem essa visão bem errônea assim do que é trauma. Hoje em dia, as pesquisas de ponta já estão comprovando. Trauma são coisas que nos acontecem, que nos engatilham emoções muito fortes e nós não processamos essas emoções. Elas ficam aqui, elas ficam engatilhadas no nosso corpo e o batidão da vida continua, mas está ali. Uma super descarga de hormônio aconteceu, minha respiração encurtou, minha variabilidade cardíaca alterou completamente e aquilo continua. E eu continuo caminhando pela vida a partir desse estado, a partir desse lugar. Eu não processei isso, eu não olhei para isso, eu não regulei meu sistema nervoso, eu não me acalmei, nada, eu só continuei. Então, independe se são eventos pequenos, briguei com a minha mãe, com meu pai, meu relacionamento afetivo, alguma coisa aconteceu no meu trabalho, no dia a dia, qualquer coisa que seja, mas alterou, encurtou minha respiração, acelerou meu batimento cardíaco, me engatilhou emoções profundas, aquilo fica registrado no nosso corpo. E se eu não faço um processo corporal, se eu não volto para o meu corpo, para reintegrar esse corpo, para expandir novamente minha capacidade respiratória, para regular meu sistema nervoso, para começar ali a trazer um novo registro hormonal, tudo continua igual. Então, eu posso ficar pensando positivo, eu posso saber todos os comandos quânticos possíveis, eu posso ficar conversando com a minha terapeuta, eu posso entender, porque isso é o que mais acontece. Quando eu começo a trabalhar com a terapia quântica, há 13 anos atrás, chegava muito para mim pessoas que já estavam em psicóloga há muitos anos, psicanálise, outras terapeutas. Eu já sei de tudo, Mari, eu já sei. Tenho esse problema com meu pai, já no meu último relacionamento foi isso, na minha infância. Todo mundo já sabe de tudo mentalmente. Então a mente ela já tem uma visão sobre tudo, né? E continua nesse diálogo, mas o corpo não sabe. O corpo não reprogramou, o corpo não ressignificou. O corpo continua engatilhado com aquelas mesmas emoções. O sistema nervoso continua ainda da mesma forma. A respiração encurtada. Batimento cardíaco continua ali. O corpo continua no trauma, o corpo continua no evento. Mas a minha mente, ela tá lá, sabendo de tudo, inteligentíssima, né? A gente fala das nossas crenças, a gente conversa sobre tudo, a gente sabe. Hoje em dia a gente vive nesse universo de informação infinita, então nós sabemos de tudo, mas o nosso corpo não. Então, essa é a chave, assim, e essa é a premissa do meu trabalho. O nosso corpo precisa saber, o nosso corpo precisa reprogramar, né? Por isso, o método do curso Quadroconsciente é método reprogramação somática. A gente volta para o corpo e começa a reprogramar esse corpo a partir de movimentos corporais que vêm da yoga, os asanas, que são posturas arquetípicas, através de respiração consciente, diversas técnicas, através da liberação facial, que é todo um movimento de liberação da nossa fáscia, que é onde a gente tensiona as nossas fáscias, que é cheio de sensores, que leva informação para o nosso cérebro, que leva informação para o nosso corpo todo. Então, são movimentos muito sutis, movimentos circulares, movimentos espiralados, e são movimentos imensamente efetivos. A gente começa a liberar um pouquinho a nossa face, a gente já vai sentindo toda essa liberação que vem acontecendo. Movimentos de liberação, de vibração no corpo, que são movimentos sutis também. Então, muita gente às vezes me escreve aqui, as seguidoras, as novas seguidoras, eu não pratico yoga, não sei se eu vou conseguir, não consigo nem sentar no chão.
Você pode fazer na cadeira, inicialmente, começar na sua cadeira. Nunca fiz essas posturas, não tenho flexibilidade. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? Se existe rigidez, é porque existe ali um bloqueio emocional. Esse corpo é pura emoção. Nosso inconsciente é pura emoção. A gente guarda tudo. Tá tudo nesse corpo. E nessa vida tão corrida que a gente leva, tão mental que a gente tá, né? A gente sabe de tudo isso só no cabeção. O corpo não sabe, o corpo continua com as mesmas travas, com a mesma repressão, todo encolhido. E a gente vai levando a vida. Quando eu começo a praticar, que é os inúmeros depoimentos que eu tenho aqui, que eu compartilho sempre, semanalmente, na primeira prática, quando a pessoa senta e se assenta, né, em si, e começa a praticar, e começa a se liberar, ela começa a se dar conta das rigidez que existem, do tanto de emoção que vem à tona, muito choro, muito riso, muitas vezes, muita vibração, partes do corpo começam a vibrar, então muita coisa começa a vir à tona, porque estava tudo aqui. Aí sim eu começo a me dar conta. Por isso que eu falo tanto, permita-se praticar. Você só vai saber se você praticar. Porque eu aqui falando, eu vou estar falando com a sua mente, apenas, né? E não é esse o ponto. A nossa mente já sabe de muita coisa, a gente está na era da informação. Eu dou um Google, eu já sei de tudo. E não é sobre isso mais. Meu corpo precisa saber. Meu corpo, a linguagem do meu corpo é uma linguagem emocional. É uma linguagem física. Eu preciso fazer essa ressignificação, essa reprogramação a partir do movimento, a partir da linguagem desse corpo. O que é? Respirar mais, expandir minha capacidade respiratória, criar mais flexibilidade no meu quadril, no meu corpo como um todo. E o quanto, só de respirar, só de alinhar minha coluna, só de expandir minha respiração, só de alongar algumas partes do meu corpo, eu já estou alterando, eu já estou mudando o meu estado de consciência. Eu já estou começando a produzir novos hormônios. A gente às vezes não faz essa conexão, né? Como é distante ainda a nossa mente para conceber isso. O meu corpo, ele tem a sua inteligência, ele é imensamente inteligente. Uma postura que eu faço, uma postura que eu entro, uma configuração física que eu entro e trago prana, respiração, energia vital para esse momento, eu já estou alterando a minha consciência. Eu já estou alterando toda uma alquimia hormonal. Eu já estou regulando o meu sistema nervoso. Eu já estou expandindo a minha capacidade respiratória. Consequentemente, eu já estou mudando as minhas emoções. Eu estou elevando as minhas emoções. Eu estou concebendo novas possibilidades mentais. É possível. Como pensar positivo? Como pensar positivo com dor? Sentindo dor no estômago, dor no trapézio, dor no quadril. Como pensar positivo com a respiração curta, sentindo falta de ar? Como pensar positivo com o coração acelerado? Como? É impossível, né? Então, a gente vai se dando conta do quanto é essencial voltar para o corpo. Essencial voltar para o corpo. E por que quadril? Quadril, nossa base, tudo começa aqui nesse quadril, nosso centro de poder, esse quadril que tem a força de decisão, né? De nos levar para a vida, de ir para a vida, fisicamente mesmo. E consequentemente isso, para o universo sutil, e não vamos pensar que sutil é menos, né? Ele só é mais desconhecido aqui no Ocidente, mas o sutil, nosso sistema nervoso sutil, nossos vórtices energéticos, que são os chakras, e por aí vai todo esse universo, ele depende desse corpo. Se o meu corpo físico está cheio de bloqueios, rigidez muscular, minha coluna toda travada, eu estou travando, eu estou bloqueando esse rio sutil de energia, de fluir livremente, né? Que são os nadis, Ida e Pingala, que
que são os meus vórtices que conectam com os meus vórtices energéticos, que está relacionado aqui com cada órgão do meu corpo, com cada glândula. Eu vou bloquear tudo isso. Se existe bloqueio na minha musculatura, no meu corpo como um todo, existe bloqueio nesse corpo sutil também. Existe bloqueio no meu corpo emocional também. Existe bloqueio na minha energia vital também. Então a gente começa aqui com o denso. A gente começa com o mais denso, com o que é mais palpável, que é o nosso corpo. Que é o nosso corpo. E você só vai saber se você praticar. Eu posso ficar aqui. Adoro falar isso, porque a gente está muito adormecido. Estamos adormecidas, sempre esperando mais uma informação, sempre como espectadoras do celular, né? E aí se empolga com mais uma informação e libera ali uma adrenalina, e libera mais hormônios e fica ali de novo satisfeita com essa informação. Nossa, isso faz bem. Não, esse pensamento positivo, não. Mas não é sobre isso. Não é mais sobre isso. Já deu. Já deu, já é muita informação, né? Já não faz mais sentido a gente seguir assim. Não faz mais sentido. Gera muita frustração. Tem muita gente frustrada no universo de autoconhecimento, de cocriação, de lei da atração, de expansão da consciência e espiritualidade. E a frustração vem desse lugar, de não reconhecer o corpo como espiritual. É o corpo, a gente está aqui encarnada. Não tem como. Não tem como ficar só achando que a coisa fica ali no mundo mental ou nesse mundo astral. Como que eu faço uma conexão com o meu espírito, ou com a força maior, ou com a fonte criadora? Independe, cada uma dá seu nome, né? A palavra ela é só uma seta para esse mistério da vida, para esse algo que cada um nomeou da sua forma, a partir da sua cultura, e tá tudo bem. Como que eu me conecto? Como que eu me conecto? Como que eu acesso? Como eu ouço a guiança dessa força tão sutil e tão elevada, se eu não ouço nem o meu corpo, se eu não percebo nem o meu corpo? Como? Se eu não percebo nem minhas dores, se eu não olho para esse corpo, é nesse corpo que habita essa força. É nítido, pessoas, quantas e quantas vezes, quando eu dava aula presencialmente, você vê os alunos ali tendo experiências, se abrindo o peito, expandindo o chakra cardíaco, liberando faixas de tensão. E no final da aula a pessoa está completamente outra. Completamente. Né? Ela se permitiu, através do corpo, ela criou espaço, ela se flexibilizou, ela se abriu, ela expandiu a capacidade respiratória dela para conceber, permitindo, criando espaço interno, espaço no corpo físico. A partir do corpo físico, eu crio espaço entre um pensamento e outro. Depois, entre as emoções, eu vou criando espaço. E é nesse espaço que eu faço uma conexão fina com esse mistério da vida, com a consciência suprema, com Deus. Mas isso é uma experiência única. É uma experiência única. Eu estou aqui falando com as minhas palavras. Eu sou apenas uma condutora, né? Que já passei por todo esse caminho e continuo me explorando. Não é à toa que eu estou aqui na Tailândia, do outro lado do mundo, e meu companheiro viajando o mundo, aqui, começando pela Ásia, pelo sul asiático, para conhecer mais sobre essa espiritualidade. Que ela está aí no mundo todo, e ela está dentro de nós. Mas tem mestres, tem mestres da consciência que já caminharam muito. E nós estamos aqui buscando ser conduzidos por esses mestres, conhecendo mais e mais, né? E eu tô aqui compartilhando com vocês. Então,
voltar para o corpo é a base, é a chave, que fica nítido. Como eu começo a minha jornada de autoconhecimento bem novinha, já com o corpo, para mim isso é muito natural, né? E quando eu começo a entender todos os processos mentais, sobre crença, subconsciente, poder da nossa mente, o poder do subconsciente, quando eu vou para esse outro universo mais mental, o meu corpo já era imensamente sensibilizado, imensamente explorado, né? Então, o universo quântico, o universo da reprogramação, para mim, nesse corpo já mais sensibilizado, que já tem mais intimidade com esse estado de um vazio que é imensamente preenchedor. Isso é só a experiência que vai te trazer, só a prática que vai te trazer. Então, fica tudo muito mais intenso e faz um sentido muito grande na minha jornada. Antes de eu estudar todo o universo das ferramentas quânticas de subconsciente e de liberação de crenças e de ressignificação e reprogramação, eu já tinha esse corpo, eu já tinha uma constância de práticas, de acessar um estado de presença profunda, com as minhas práticas de yoga, com todas as práticas que eu faço, práticas físicas, psicofísicas. Quando eu ia para esse universo mental, quântico de cocriação, esse corpo já estava fertilizado. Já existia harmonia, variabilidade cardíaca harmonizada, mais espaço na mente, a mente mais tranquila. Já existia uma conexão fina com essa fonte. E aí sim, eu tenho um corpo que está harmonizado, que está numa frequência alta, está satisfeito. É um corpo que existe harmonia, então existe satisfação, existe bem-estar. Para eu sustentar um pensamento de manifestação, de cocriação e de transformação, das minhas transformações pessoais ou profissionais, ou na minha vida como um todo, é muito mais fácil. Eu sustento esses novos pensamentos, eu sustento essa nova visão de vida com muito mais facilidade e de uma forma muito mais efetiva, porque a minha mente já não está mais reativa, né? Eu já nutri essa mente, eu já acalmei essa mente, meu batimento cardíaco está mais tranquilo. Já existe bem-estar aqui, já existe bem-estar, já reprogramei meu corpo. Então eu sustento novos pensamentos, eu sustento novas emoções. Consequentemente, eu manifesto aqui na terceira realidade, aqui na matéria, tudo isso, essa nova percepção, esse novo pensamento, essa nova cocriação. Eu manifesto porque existe sustentação integral. Existe sustentação física, existe sustentação mental, sustentação emocional e energética, que é onde acontece, né? O que eu estou emitindo? E aí eu estou ressoando, está reverberando em quem? Pessoas, eventos, situações. É necessário sustentação. Quem dá sustentação para essa nova realidade, para esse novo ser que eu anseio ser, com novas posturas, novos pensamentos, novas percepções, novos hábitos. Quem dá sustentação é esse corpo. Senão fica muito difícil. E é muito difícil. Por isso que a gente vê tanta frustração, né? Tanta frustração. Como é sofrido para muita gente. Poxa, já estou há muitos anos em terapia, já estou há muitos anos estudando autoconhecimento. E sim, né? É cíclico. As coisas vão e voltam. Tem momentos que a gente tá bem, a vida é pura impermanência, a gente sabe disso. Mas quando existem práticas conscienciais no meu dia a dia, eu sustento muito mais. Eu reconheço, existe um termômetro aqui muito bem trabalhado e harmonizado, que é esse corpo, que ele está expandido, ele reconhece. Ele está muito mais ativado, muito mais desperto. E eu tenho muito mais capacidade de reconhecer. Reconhecer a vida, reconhecer os sinais,
reconhecer as intuições. Existe um corpo sensibilizado, receptivo, para ser guiado pela fonte, pelo mistério da vida, pela consciência suprema, por Deus, pela minha mônada, pela minha alma. Depende. Existe um corpo desperto, sensibilizado, porque existe um comprometimento, existem práticas diárias. Eu estou me purificando todos os dias, comprometida com a minha purificação, com a minha liberação emocional, com o processamento dessas emoções diariamente. Se existe purificação, existe liberação, existe espaço. Existe espaço para essa conexão fina. Existe espaço para conceber novas possibilidades. Compreende? Aqui no Ocidente ainda a gente está começando a entender mais e trazer mais para o dia a dia, e aí começar a reconhecer essa cultura, porque é uma cultura, né? É uma cultura de vida, é uma cultura de reconhecer o seu poder interno. É uma cultura, a mesma cultura da atividade física, né? Então eu malho meus músculos porque saúde, óbvio, tenho saúde, é essencial malhar, mas existe toda um desejo, né, por esse corpo. E como ele é aqui da matéria, é mais palpável, né? Eu quero o meu corpo delineado, eu quero esse corpo definido, então fica mais fácil de entender. Mas existe o músculo da consciência também, que é o que a mente não consegue entender e duvida e não sei se é isso mesmo. Existe o músculo da consciência. Como vai o seu músculo da consciência? Esse músculo que te conecta diretamente com a fonte, com o seu superior, com o seu espírito, que amplia a tua visão, para você ver além desses olhos carnais, para você ser intuída. Como vai? Existe intimidade com esse músculo da consciência? Né? Então, eu falo bastante sobre isso. A gente diariamente toma banho, sente a necessidade de tomar banho, de limpar esse corpo. A gente evacua, a gente bebe água, a gente se alimenta, a gente estuda para alimentar a nossa mente e a nossa consciência. E esse corpo espiritual? O que a gente faz com ele? Existe cultivo desse corpo espiritual? Existe uma limpeza desse corpo espiritual? Desses corpos invisíveis, desse corpo mental, desse corpo emocional, corpo energético, corpo espiritual. O que eu faço com tudo isso que ainda tem? O que eu faço no meu dia a dia com esses corpos? Né? A garagem literária está falando: ora, medita, silencia. Muito bom. Meditação, muito bom. Oração, muito bom. Mas com presença. É uma linha tênue para a gente não cair naquela fala automática. Meditação é uma linha tênue para a gente não ficar ali frustrada e gerar mais ansiedade ainda. Como está esse corpo? Primeiro é esse encontro com a realidade. Como está esse corpo? Ele está relaxado? Para ele ficar em estado meditativo? Para ele acessar uma meditação? Como estão minhas emoções? Como que eu vou meditar com tanta emoção aqui, com tanta coisa na minha cabeça? Né? Então, primeiro, liberar esse corpo.
com algo palpável. Tá aqui, não tem mistério nenhum. Expando minha capacidade respiratória. Já mudo completamente meu estado mental. Regulo meu sistema nervoso. Já vai baixando a adrenalina. Primeiro, eu cultivo, eu fertilizo esse terreno no corpo. É o primeiro passo. Para depois conceber. A Ana Cristina está dizendo, não consigo. O não consigo é uma crença, né? Não consigo é o apego ao não consigo. A gente consegue tudo quando a gente se dedica, quando a gente vê valor naquilo e a gente se compromete. Tudo é possível. Isso vem de uma crença muito forte que já trabalhei bastante. Trabalho isso? Essa é a base do meu trabalho, né? Que ainda as pessoas precisam se convencer do auto-amor, da importância de se auto-amar, de se cuidar. Esse é um grande ponto. Porque quando eu decido me autoconhecer, decido me transformar, quando eu vou reconhecendo que depende de mim a transformação da minha vida, quando eu vou reconhecendo que é necessário criar tempo para si cultivar, para se autoliberar, para se reprogramar, e assim a vida vai ser consequência desse autocultivo, né? Essa já é uma grande chave. Mas aí vem o ponto de merecimento, né? Eu mereço. Se eu sinto que eu mereço, eu pratico diariamente. Eu sigo me comprometendo com isso. Porque, de novo, quantas pessoas já sabem, a neurociência está aí falando da yoga, comprovando a respiração, comprovando a meditação. Tá tudo comprovado. A mente já sabe de tudo. Por que eu ainda não faço? Qual é a resistência? Qual é a resistência em me sentir bem? Se está aqui, em minhas mãos. Não depende de ninguém. Se eu tenho 10 minutos no meu dia e eu sento e faço as práticas 10 minutos, eu já me sinto melhor. Eu já reprogramo o meu corpo. Então, esse é um outro ponto, que aí a gente começa a vir para o mundo do autoconhecimento, a fazer as práticas e de repente a gente começa a sentir as resistências, né? Porque existe ali uma trava, existem bloqueios. Já sei de tudo e mesmo assim não me comprometo. Já vejo tantas vidas transformadas e mesmo assim não me comprometo. Ai, pratiquei 2 dias, me senti tão bem, dormi melhor, acordei cheia de energia criativa, fui pro meu trabalho, percebi, mas daqui a pouco eu já não tô mais fazendo. O que é isso? O que é isso? Que eu já sei de tudo, meu corpo já sabe, já sentiu, já experimentou e mesmo assim eu não me comprometo. Comprometimento é auto-amor profundo. Comprometimento é honra, é honrar a nossa existência aqui. Nessa passagem breve, tá passando. E como eu estou passando por aqui? Como eu estou passando por aqui? A Gabriela, o ego se protegendo. Sim. O ego se protegendo no sentido de que ele desconhece, né? Do desconhecido. Tá, mas eu posso me empoderar muito, eu posso esse poder todo, será que eu consigo sustentar toda essa energia abundante que essas práticas me trazem?
que eu crio dentro de mim é o novo, né? É a resistência ao novo. Tem um grande mestre Trigueirinho que ele dizia o quanto a humanidade resiste ao novo, resiste ao bem-estar, resiste à expansão de si, por esse medo do novo, medo do desconhecido. E isso é o legal das práticas, né? Porque a mente nos paralisa, mas quando eu vou devagarinho, praticando, regulando meu sistema nervoso, uma postura de desafio aqui, um lugar que eu já acessei mais emoção aqui com essa prática, já liberei um pouquinho mais. Naquele dia eu já dei um passo, eu já caminhei um pouquinho, todo dia. E aí esse medo vai se dissolvendo, essa resistência vai se dissolvendo, tudo vai se dissolvendo, com um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Vamos para a nossa prática? Vamos todas juntas? Minha convidada não apareceu, a Camille. Mandei mensagens aqui, não me respondeu. Alguma coisa aconteceu. E tá tudo bem. Então vamos para a nossa prática. Eu tô sentada aqui numa cadeira, você pode sentar numa cadeira ou se você tá no chão, tá tudo bem também. Vou baixar um pouquinho para vocês me verem. Isquios, os ossinhos do bumbum bem postados. Aí na cadeira. Na cadeira, ou se você estiver aí no chão, tá? Então, sente os isquios, os ossinhos do bumbum bem postados no chão ou na cadeira. E a gente vai começar com esse movimento, balançando para um lado e para o outro. Fecha os olhos e vem entrando em contato com a tua respiração. Leva as mãos aqui no abdômen e expandindo o abdômen. Quando eu inspiro, eu puxo o ar. Continuo nesse balancinho. Busca inspirar com bastante intenção. Leva a extensão da tua língua lá no céu da boca, toda a extensão da língua. Quando eu faço isso, as minhas narinas se expandem. Com as mãos no abdômen. E eu coloco a intenção. A minha mente está aqui. Yoga, minha mente está percebendo. Minha mente está conduzindo. Está levando esse prana junto. No mesmo momento que eu respiro. Lá para minha barriga, lá para o meu quadril. Isso. Observa um pouquinho. Isso. Mãos aqui nas coxas. E a gente vai fazer um movimento para frente e para trás. Meus isquios postados ali. Eu sentindo os meus isquios na cadeira ou no chão. E eu vou fazendo esse movimento para frente e para trás. E aos poucos eu vou soltando mais. Eu vou encaixando meu quadril. Encaixando e solto, encaixando e solto, encaixando e solto. Respiração. Então eu tô fazendo esse movimento aqui. Lá na cadeira.
a minha condução no curso, o tempo todo, eu tô te lembrando de respirar. O tempo todo, eu tô te chamando para respirar. Eu tô te chamando para respirar. Respiração é a chave. Respiração nos traz para a presença e oxigena as nossas células. A gente se oxigena a nível celular. Mais um pouco. E aos poucos, agora vem soltando esse som. Observa um pouquinho. Observa essa oxigenação que já está acontecendo. Já sente a vibração no corpo. Isso. E agora a gente vai fazer movimento circular. Esse movimento circular é no quadril. Existe um movimento circular que eu faço com o meu tronco. Agora eu vou fazer com o quadril. Então, ela é um movimento interno. É como se eu estivesse aqui fazendo um movimento circular em pé. Mas eu vou fazer ali sentada. Estimulando o meu quadril. E aí eu vou ampliando, levo lá para a lateral. Eu levo, encaixo aqui na frente. Para o outro lado. Lá atrás estendo minha coluna. Lateral. Aqui na frente encaixo e flexiono minha coluna. Lateral. E sigo. Soltando esse som. Esse som, ele é um bidja, como se fosse uma pílula frequencial que vibra no nosso corpo, reverbera nas nossas células e é o som do bem-estar. Troco a direção. Isso, só mais um pouco aqui, se concentrando no seu quadril, respirando profundamente, levando esse ar lá para o baixo ventre, lá para as virilhas. Isso. Agora sim, movimento aqui no tronco. Eu inspiro, elevo a cabeça, abro o peito, expiro, solto a cabeça. Então é esse movimento agora. Eu vou estender minha coluna, abrir o peito, depois eu flexiono minha coluna, queixo no peito, eu solto o peso da minha cabeça. Inspiro, estendo, expando meu peito, expando minha respiração. Expirando, flexiono a coluna, solto os ombros e solto todo o ar. Volta aqui no centro e observa. Observa um pouquinho. Observa. Observa o corpo mais vibrante. Observa que já existe um relaxamento. Observa que a mente já se acalmou um pouco. Observa que você já está respirando com mais facilidade, de uma forma mais expandida. Isso. Movimento circular com os ombros. E esse movimento, ele
Parece ser bastante clichê, né? Mas quando eu coloco intenção, tudo muda. Então, é uma intenção de se automassagear. Eu levo os ombros lá na frente, lá em cima, lá atrás. Esse som é um mantra para as nossas células. Em uma aula que a gente foi aqui em Bali, a professora americana falou que já tem comprovação científica sobre esse som. Já tem toda uma pesquisa em cima disso. 3 minutos que eu fico apenas. Eu já relaxo todo o meu corpo, acalmo minha mente, acalmo meu coração. Só de respirar e soltar esse. De trás para frente. Isso. E agora libera aqui as mãos. Libera as mãos. Bem rápido, acelera, acelera, acelera. Acelera mais. Nossas mãos que estão cheias de tensão do tanto que a gente segura esse celular. Abre e fecha as mãos. As nossas mãos têm conexão com o nosso cérebro, conexão profunda com o nosso cérebro. Além desse poder de se auto-abençoar, de abençoar outras pessoas, muita energia sai das nossas mãos. Isso, movimento circular, troca a direção. Vem trazendo a mão direita lá na nuca, mão esquerda aqui na testa. Coluna ereta, fecha os olhos. Respiração expandida, consciente desse ar que está entrando e está saindo. Reconhecendo, percebendo, observando o seu estado já aqui e agora. Em minutos de prática consciencial. Nossa nuca representando o nosso passado, nossa testa representando o nosso futuro. E a gente abençoa com as nossas mãos. A gente se abençoa, acolhendo o nosso passado, acolhendo o nosso futuro. Autoacolhimento, autoamor. Nos acolhendo profundamente, reconhecendo que o futuro e o passado estão apenas em nossas mentes. São apenas lembranças, memórias ou projeções mentais. Reconhecendo que lá no centro do nosso cérebro, respira lá no centro do cérebro, lá no centro do nosso cérebro, vibrando com mais intensidade a nossa glândula pineal, os cristalzinhos ali da nossa glândula pineal, essa glândula que nos conecta com a fonte da vida, reconhecendo a nossa presença, reconhecendo que o real está aqui na presença. A presença é nosso ponto de poder. A presença, o presente é a única realidade que existe. É aqui e agora que tudo se transforma.
A presença é nosso ponto de poder. Para eu acessar essa presença, preciso treinar, preciso malhar o músculo da presença, malhar a minha consciência, malhar esse estado, esse acesso a esse estado. Preciso me comprometer com esse treino. Isso. Vem trazendo as mãos no coração, os olhos fechados, tomando mais 3 respirações profundas. A partir desse estado de maior relaxamento, de mais harmonia interna, eu me sinto capaz de conceber, de receber a vida. A partir desse estado eu reconheço que todo o poder vem de dentro. A manifestação começa aqui, com essa manifestação interna, nesse estado de consciência, que é um estado vibracional. Tudo é vibração, tudo é energia. Estou emitindo o tempo todo informação, a partir do meu estado interno. Então, a manifestação externa depende dessa manifestação interna. Ela só reflete essa manifestação interna. Eu crio tudo primeiro aqui. Depois se materializa aqui no externo. A partir da fonte da criação, sejamos imensamente todas aqui agora harmonizadas, purificadas. Muita liberação seja feita aqui agora. Liberação emocional, liberação mental. Por todas nós, por todos os seres, pelo planeta, pelo todo. Estamos aqui agora abertas e receptivas para toda essa liberação acontecer. Liberando, 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 purificando, criando espaço. Para a conexão fina, poderosa, com a consciência infinita, a consciência abundante que somos. Essa consciência ela é uma experiência. A mente não consegue conceber. Eu experimento esse estado. Quanto mais eu pratico, mais eu experimento, mais eu fortaleço esse estado, mais esse estado vai ganhando força dentro de mim. E eu vou reconhecendo o quanto eu sou imensamente amparada por essa consciência, pela existência. Vem dando comando comigo. Eu sou imensamente amparada pela existência. Eu sou imensamente amada e amparada pela existência. Eu me sinto imensamente amada e amparada pela existência. Cada dia mais e mais eu me abro para essa conexão. Cada dia mais e mais eu me conecto. Eu me abro para me conectar. Eu me permito expandir essa fonte de inteligência abundante dentro de mim. Somos gratas, está feito, está feito, está feito. Uma boa noite para vocês.
durmam deliciosamente. Um beijo para as alunas, um beijo para as novas que chegaram aqui. Quem entrar agora, quem fizer a inscrição, o link está na bio, vai receber, acho que tem 3 bônus ali. Quem já se inscrever até hoje.